Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Manuela MB e hoje eu vou começar falando da primeira população que eu vou começar a abordar aqui no meu canal, que é a população dos obesos. Antes de eu realmente começar esse vídeo com as informações que eu juntei pra vocês, eu queria muito pedir pra vocês já deixar o joinha nesse vídeo, assim é uma forma de vocês ajudarem o canal a crescer. Sem falar que com esse like vocês ajudam esse tipo de informação chegar a mais pessoas. Então, por favor, deixa o like e aproveita e se inscreve no canal. Gente, antes de eu seguir com o vídeo, eu queria deixar algumas coisas claras. Eu vou estar um pouco mais séria nesse vídeo, porque eu vou estar falando de um assunto, assim, que eu acho muito importante, e eu não vou conseguir ficar fazendo palhaçada e ficar fazendo, assim, besteira, sabe? Relacionado a um assunto que eu acho tão importante. Agora estou mais descontraída, e vou aproveitar que estou mais descontraída e vou dar 2 recadinhos pra vocês, tá? Pra vocês saberem a diferença do que é ser obeso e ser gordo. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que a obesidade, ela é uma doença. A obesidade é uma doença, isso é um fato. Só que por que eu estou falando isso e por que estou falando isso alteradamente? Porque quando eu fui procurar sobre obesidade, essa informação ela não fica clara. Ela não fica clara como fica claro pra quando a gente vai procurar sobre uma diabetes. Ninguém contesta que a diabetes é uma doença, ninguém contesta que a hipertensão é uma doença seríssima, ninguém contesta que essas doenças são doenças, mas isso acaba acontecendo com a obesidade, justamente porque a gente está lidando com uma doença muito delicada. Além, né, do fato dela ser uma doença, a gente acaba lidando com vários outros tipos de problema, né, que estão dentro da obesidade. Que é o quê? Gordofobia, as pessoas aceitarem os corpos que elas têm. Só que também a gente tá falando de comportamentos. Então, só pra deixar claro, eu vou falar da obesidade de uma forma que eu não vou entrar nesse tipo de assunto de gordofobia, de discriminação. Discriminação sim, porque todo gordo, toda pessoa obesa sofre discriminação. Mas eu não vou entrar de fato ali na gordofobia. Eu vou falar dos problemas da obesidade. Eu vou falar pra vocês por que é tão importante a gente discutir sobre a obesidade e a gente participar sim do combate na obesidade. Vocês vão entender no decorrer do vídeo por que essa doença ela tem que ser levada mais a sério e por que não pode ter dúvidas de que a gente falar que a obesidade é sim uma doença. Todo mundo tem que saber isso e todo mundo precisa sim ser responsável quando se fala de obesidade. Outra coisa, ser gordo não é doença. A obesidade sim é uma doença. Agora, ser gordo, por ter uma quantidade de tecido adiposo um pouco mais alta no seu corpo, isso não é problema nenhum. Então, pelo amor de Deus, parem de ficar julgando uma pessoa simplesmente porque ela tem uma quantidade de gordura um pouco maior que tu no corpo dela. Tá bom? Inclusive, essa pessoa pode ser muito mais saudável do que você, que é magro, mas enche o cu de porcaria, tá com colesterol lá nas alturas e enquanto a pessoa está vivendo a vida dela, fazendo as atividades dela ou não e comendo de uma maneira mais equilibrada que você. Portanto, ser gordo não é sinônimo de ser doente. Eu queria deixar isso aqui muito claro. Agora, bom restinho de vídeo pra vocês, que eu estou seríssima, estou me sentindo assim, a professora. Me desculpem se eu aparentar estar muito séria, mas é que realmente eu não consigo fazer palhaçada com esse tipo de assunto. Pra mim é um assunto muito sério e eu acho que é justamente por as pessoas não falarem isso seriamente que a maioria das pessoas não levam a obesidade tão a sério assim. Vou continuar o vídeo daqui porque essa luz está babado, senhora. Então, assim, eu vou falar rapidinho o que é a obesidade e o que caracteriza a obesidade, tá? A obesidade, gente, ela é uma doença crônico-metabólica e ela é caracterizada pelo acúmulo excessivo. Pega essa palavra, acúmulo excessivo de tecido adiposo, ou seja, de gordura, no organismo daquela pessoa. Aí o que acontece? Esse excesso de gordura no organismo da pessoa acarreta várias repercussões na saúde dessa pessoa que afeta gravemente a qualidade de vida dessa pessoa e o tempo de vida dessa pessoa. Por isso que essa doença é tão séria. Além disso, o que acaba aumentando o nível de complexidade da obesidade? São as causas dela. Ela não tem uma causa só. A obesidade não ocorre simplesmente porque a pessoa come demais e é sedentária. Não é só por causa disso. Ela tem 5 fatores que podem causar a obesidade. Esses fatores são fatores sociais, econômicos. O econômicos vai estar junto ali do social, tá, galera? Então, são sociais,
culturais, comportamentais, genéticos e metabólicos. Então, assim, tem uma doença com causa multifatorial e cada fator influencia um no outro. Isso, gente, aumenta o nível de complexidade da obesidade, assim, ó, lá nas alturas. Por isso que é tão difícil. Então, eu espero que fique claro de uma vez por todas que a obesidade não é simplesmente porque a pessoa come demais e se mexe de menos. Além disso, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre isso, entender a gravidade, né, e a intensidade da influência de um fator no outro, eu deixo aqui de sugestão para vocês o vídeo do Dr. Drauzio Varella falando sobre o sedentarismo e como o sedentarismo é, bem dizer assim, pai de todas as outras doenças que a gente tem. Agora que eu já falei o que é a obesidade de uma maneira muito simples, que eu espero que vocês tenham entendido, eu vou começar a falar como que ela pode ser diagnosticada e por quem que ela pode ser diagnosticada. A OMS, ela utiliza o IMC como ferramenta para ajudar no diagnóstico dessa doença. O IMC, para quem não sabe, é o Índice de Massa Corporal. O IMC ele é calculado dividindo o teu peso pela tua altura ao quadrado. Então a fórmula vai ficar mais ou menos assim. O IMC ele é muito usado para levantar informações de grandes populações, por isso que a OMS utiliza ele. Porém, com ressalvas. Por que tem que ter tanto cuidado quando tu vai usar o IMC? O IMC ele simplesmente pega o teu peso no bruto, ele não vai distinguir o que é músculo, o que é gordura, o que é órgão e o que é água do teu corpo. Por isso, além do IMC, também existe uma bateria de exames que a pessoa precisa fazer para realmente ter o real diagnóstico de obesidade. Entre essa bateria de exames está perfil lipídico para verificar como é que tá os teus níveis de triglicerídeos e colesterol. Também são feitos exames para fazer como é que tá o funcionamento do teu fígado, como é que tá o nível de gordura no teu fígado. Testes de tolerância à glicose. Verificam também o funcionamento da tua tireoide e também tem uma bateria de exames específicas a respeito dos teus hormônios. O diagnóstico ele é feito por médicos de clínico geral, médicos endocrinologistas e nutricionistas. Portanto, as pessoas que não possuem essas profissões não podem diagnosticar uma pessoa com obesidade. E esse momento eu estou falando com você, perito de foto de Instagram que fica atacando pessoas gordas falando que elas estão obesas. No mínimo, para tu diagnosticar uma pessoa com obesidade, preciso ter uma análise muito profunda desses exames, sem falar que tu precisa de um diploma para fazer isso também. Você não pode diagnosticar nada só olhando uma foto. Continuando. Seguinte, gente, na obesidade existem tipos de obesidade e graus de obesidade. São coisas bem diferentes e vocês já vão entender. Eu vou começar a falar dos tipos. Existem dois tipos de obesidade, a androide e a ginecoide. A androide, a gente fala que é a obesidade maçã. Por quê? A concentração de gordura no corpo daquela pessoa vai estar mais concentrada na parte superior do corpo dela, que vai ser o peitoral e a parte abdominal. Já na ginecoide, a pessoa vai ter um formato de pera, porque a concentração de gordura vai estar entre o bumbum, o quadril e as coxas. Eu tô destacando isso porque é muito importante entender, porque isso é o que difere uma obesidade da outra e como que vai ser o tratamento de uma e como que vai ser o tratamento de outra. O que acontece? Por ter essa quantidade de gordura concentrada na parte superior do corpo, principalmente ali na parte abdominal, ela tá mais associada com doenças cardiovasculares, porque já foi verificado e já foi comprovado em vários e inúmeros estudos que quando tu tem uma quantidade acentuada na parte abdominal, isso é sim um fator de risco para tu desenvolver doenças cardiovasculares durante a tua vida. A obesidade ginecoide, como a concentração de gordura vai estar na parte inferior do corpo, ela acaba ficando mais associada com uma prevalência maior da pessoa desenvolver algum tipo de artrose, problemas de circulação e também varize. Então vocês conseguem perceber que dependendo de onde que está a concentração de gordura, a pessoa pode vir a ter problemas específicos por causa dessa concentração de gordura. Oi, gente! Então, mais uma vez eu optei por dividir o conteúdo do vídeo em duas partes. Então, o vídeo de hoje foi a parte 1. Eu peguei nos pontos de falar pra vocês o que de fato é a obesidade, como que ela é causada, quem pode diagnosticar, como que ela é diagnosticada, que vocês viram que não é simplesmente olhar pra uma pessoa gorda e falar que ela tá obesa, que ela é obesa. Não é tão simples assim. E também já engatei ali falando sobre os tipos de obesidade que existem. No próximo vídeo eu vou abordar sobre os graus de obesidade, que é uma coisa muito interessante da gente saber. E também vou falar do papel do profissional de educação física no combate à obesidade, seja na prevenção ou seja ali trabalhando no tratamento dela. Mas uma coisa que eu queria falar agora no final desse vídeo é que eu sei que tem algumas informações que podem parecer
parecer que eu tô falando coisas muito simples ou coisas muito óbvias para algumas pessoas, mas assim, gente, a gente acaba se perdendo no simples, a gente acaba se perdendo numa coisa que a gente acha que é muito óbvia pra gente, mas se essas informações fossem tão óbvias assim, a gente não ia ter mais da metade da população brasileira sofrendo com sobrepeso, e 20% dessa parcela que sofre com sobrepeso, 20% são obesos. E o real motivo de eu fazer esse vídeo, porque a obesidade atinge mais as mulheres do que os homens. Então, assim, eu como futura profissional de educação física e futura profissional da área da saúde, e sem falar que essas são as populações que eu quero trabalhar no futuro e que eu já estudo muito para poder trabalhar de uma forma muito profissional, muito assertiva e muito competente, eu quero ser uma profissional competente, eu tô simplesmente fazendo esse vídeo tanto para me ajudar quanto para ajudar a população, porque eu acho que a gente chegou nesse nível de obesidade e desses problemas muito por causa da falta de informação, da falta de uma informação completa e uma informação de qualidade. Então, esse é o real motivo de eu querer fazer esses vídeos aqui pro canal. Então, eu conto com a ajuda de vocês para vocês compartilharem. Se for importante para vocês também, mas a gente tá falando de uma doença que atinge o mundo inteiro, que vai afetar a nossa vida, a gente sendo obeso ou não. Se todo mundo conseguir ter esse olhar diferente para a obesidade, eu acho que a gente pode ter grandes avanços, tanto como sociedade, como no combate e na prevenção dessa doença. Seja você de qualquer área, literalmente de qualquer área, não tô falando só da área dos profissionais de saúde, tá? Então, era isso. Semana que vem a parte 2. Espero que vocês gostem. Até semana que vem, galera.